E se eu te dissesse que a famosa parábola da videira e os ramos, uma das imagens mais conhecidas de toda a Bíblia, provavelmente não foi contada em uma sinagoga, nem em um campo ensolarado da Galileia? E se, na verdade, ela foi proferida durante uma caminhada noturna, tensa, pelas ruas escuras de Jerusalém, momentos antes da prisão de Jesus, e que o segredo para entendê-la, a chave visual para decodificá-la, estava brilhando em ouro maciço bem na frente dos olhos dos discípulos? Qual é a diferença chocante entre ser cortado e ser limpo por Deus? E como foi que Jesus, em sua última noite de liberdade, nos promoveu de meros servos a algo infinitamente mais íntimo e profundo? Fique comigo nesta jornada investigativa por João 15, porque a verdade por trás desta passagem, o seu cenário real e as suas implicações são mais surpreendentes e transformadoras do que você jamais imaginou. Parte 1. O palco secreto. Uma caminhada sob a sombra da traição. Para entendermos a profundidade de João 15, precisamos nos tornar detetives da história e do texto. No final do capítulo 14, depois da Santa Ceia no cenáculo, Jesus diz uma frase crucial: "Levantai-vos, vamo-nos daqui." Eles se levantaram e saíram. O capítulo 18 começa com Jesus e seus discípulos atravessando o Vale do Cedron para chegar ao jardim do Getsêmani, onde ele seria preso. Isso significa que os capítulos 15, 16 e 17, o coração do ensino íntimo de Jesus, acontecem durante uma caminhada noturna. Tente pintar a cena em sua mente. As ruas de Jerusalém, estreitas e de pedra, iluminadas apenas pela lua cheia da Páscoa e talvez por algumas tochas. Os 11 discípulos, com os corações pesados, confusos. Jesus havia lavado seus pés, falado de um traidor que saíra para a escuridão e anunciado que ele mesmo iria para um lugar onde eles não poderiam segui-lo. A atmosfera não era de uma aula tranquila, era de despedida, de urgência, de uma tristeza iminente. Enquanto caminhavam da cidade em direção ao Getsêmani, o caminho mais provável os levaria a passar em frente ou com uma visão clara do Templo de Jerusalém. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu naquela época, nos conta um detalhe fascinante sobre a fachada do templo. Sobre a entrada principal havia uma obra de arte espetacular, uma gigantesca videira feita de ouro maciço, com cachos de uvas do tamanho de um homem. Esta videira dourada era o símbolo nacional e espiritual de Israel. Ela representava a nação, o povo escolhido de Deus, a quem Deus plantou na terra prometida. Para todo judeu, aquela videira de ouro significava: nós somos o povo de Deus. A vida de Deus flui através de nós, a nação de Israel. Agora, imagine Jesus, o carpinteiro da Galileia, caminhando com seu pequeno grupo de seguidores assustados. Ele para. A videira dourada do templo talvez brilhasse sob a luz da lua. Ele aponta para aquele símbolo máximo do judaísmo, aquele orgulho nacional de ouro, e faz a declaração mais audaciosa, mais revolucionária que qualquer judeu poderia ouvir. Ele não diz: "Eu sou uma videira". Ele diz: "Eu sou a videira verdadeira". Essa é a primeira revelação, a primeira surpresa que muda tudo. Jesus estava dizendo: aquele símbolo de ouro, aquela instituição religiosa, a nação de Israel, tudo isso era uma sombra. A realidade sou eu, a verdadeira conexão com Deus, a verdadeira fonte de vida. Não passa por uma nação ou por um templo de pedra. Passa por mim. Ele estava se declarando o verdadeiro Israel, o ponto de conexão entre o céu e a terra. E com essa imagem em mente, ele começa a desvendar o segredo de como viver conectado a ele. Parte 2. A anatomia da videira. Permanecer, frutificar e a verdade sobre a poda. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus estabelece os personagens. Ele é a fonte de vida,
O Pai é o jardineiro especialista, aquele que cuida de tudo. E nós? Vós sois os ramos. E então Ele nos dá a nossa única e mais importante responsabilidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra permanecer, lameno em grego, é a palavra-chave de todo o capítulo. Ela aparece repetidas vezes. Mas o que ela realmente significa? Não é um estado passivo. Não é apenas acreditar em Jesus de longe. Permanecer é um estado de conexão ativa, contínua e dependente. Pense em um celular. Você pode ter o celular mais moderno do mundo, mas se ele não estiver conectado à fonte de energia, ele é inútil. Permanecer é estar constantemente conectado à fonte. Pense em um mergulhador. Ele pode ter o melhor equipamento, mas se o tubo de oxigênio não estiver conectado ao tanque, ele morrerá. Permanecer é estar vitalmente conectado à nossa fonte de vida espiritual. Jesus é brutalmente claro sobre isso. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Nem uma única boa obra, nem um único ato de amor verdadeiro, nem um pingo de alegria duradoura. Sem essa conexão, estamos espiritualmente mortos, impotentes. E qual é o objetivo de permanecer? Dar fruto. A vida cristã não é sobre apenas ser salvo para não ir para o inferno. É sobre ser salvo para se tornar frutífero para a glória de Deus. O que é esse fruto? É o fruto do Espírito que Gálatas descreve. Amor, alegria, paz, paciência. É o fruto de uma vida transformada, de boas obras. É o fruto de levar outras pessoas a conhecerem a videira. Um ramo saudável, naturalmente, produz o fruto característico da sua videira. E aqui chegamos a um dos pontos mais mal compreendidos e temidos deste capítulo. Versículo 2. Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Muitos leem a palavra limpa e pensam em uma poda dolorosa, um castigo, Deus nos cortando com uma tesoura afiada. Mas aqui está a segunda grande revelação, uma pérola escondida no grego original. A palavra para limpa ou poda aqui é katairei. É uma palavra que significa purificar, limpar. Agora, ouça o que Jesus diz no versículo seguinte. Vós já estáis limpos, kataroi, pela palavra que vos tenho falado. Você percebe o jogo de palavras genial? Jesus está fazendo uma distinção crucial. O ramo que não dá fruto, que prova não ter uma conexão real com a videira, é tirado, airei, removido. Mas o ramo que já está dando fruto não é punido. Ele é limpo, katairei, purificado. O grande teólogo D.A. Carson explica que o agricultor não poda um ramo frutífero como castigo. Ele o limpa. Ele tira os brotos ladrões, as folhas secas, os fungos, tudo aquilo que rouba a energia do ramo e o impede de ser ainda mais frutífero. Essa limpeza ou poda do Pai não é um sinal da sua ira, mas um sinal do seu cuidado de jardineiro especialista. São as provações, as dificuldades, as correções que Ele permite em nossa vida, não para nos destruir, mas para nos purificar de tudo o que nos atrapalha. O orgulho, o egoísmo, a dependência de coisas terrenas. É o amor do Pai em ação, nos preparando para um fruto maior, para uma colheita mais abundante. A poda não é punição, é preparação. Parte 3. A promoção divina, de servos a amigos íntimos. Depois de explicar como devemos viver conectados a Ele, Jesus eleva o nível do relacionamento a um patamar que teria sido impensável para os discípulos. Ele lhes dá um novo mandamento, que é o resultado natural de permanecer nele, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E então, ele define o padrão máximo deste amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está, é claro, prenunciando a cruz. Ele está prestes a demonstrar a definição de amor.
Mas é no versículo 15 que vem a promoção mais extraordinária da história da humanidade. Jesus olha para aqueles homens simples, pescadores, ex-cobradores de impostos e diz: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Para entendermos o impacto disso, precisamos nos lembrar da cultura da época. A distância entre um senhor e um servo era um abismo intransponível. Um servo recebia ordens, não explicações. Um servo obedecia por dever, não por amor e compreensão. Um senhor não compartilhava seus planos, seus segredos, suas confidências com um servo. Jesus aniquila essa distância e ele explica o porquê. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui está o segredo, a base da nossa amizade com Cristo, a revelação. Ele não nos trata como funcionários que precisam apenas cumprir tarefas. Ele nos trata como amigos íntimos, abrindo o seu coração e nos revelando os segredos do coração do Pai. Ele compartilhou conosco o plano da salvação, os mistérios do reino, as promessas do futuro. A amizade com Deus não se baseia em nossa performance, mas na sua disposição de se revelar a nós. Ele nos escolheu. Ele nos iniciou nos negócios da família. Nós não somos mais empregados, somos confidentes do Rei do Universo. Parte 4. A consequência inevitável, o ódio do mundo. Depois de um momento de intimidade tão sublime, Jesus os traz de volta à realidade dura do caminho que os espera fora daquele círculo de amor. Ele os prepara para a oposição. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Que mundo é esse? No Evangelho de João, a palavra mundo, cosmos em grego, raramente significa o planeta Terra. Ela se refere ao sistema humano, à sociedade organizada em rebelião e indiferença a Deus. A lógica de Jesus é simples e inevitável. Se um ramo está vitalmente conectado à videira, ele produzirá o fruto da videira, terá o caráter da videira, o aroma da videira. E se o mundo odeia a videira, ele naturalmente odiará os ramos que se parecem com ela. Jesus transforma o que seria um motivo de medo em um selo de autenticidade. Ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O ódio do mundo não é um sinal de que estamos fazendo algo errado. Muitas vezes é a prova de que estamos fazendo algo certo. É a confirmação de que nossa identidade não pertence mais a este sistema, mas que fomos enxertados na videira celestial. É um chamado não para a arrogância, mas para a sobriedade. Somos estrangeiros aqui. E como eles poderiam suportar esse ódio? Jesus lhes promete o Consolador, o Espírito Santo, que viria para testemunhar dele e para dar poder aos amigos de Jesus para que eles também pudessem testemunhar. Eles não estariam sozinhos. A grande síntese, conectados, limpos e enviados. E assim, a caminhada noturna continua. O segredo que brilhava em ouro na fachada do templo foi revelado. A religião nacional, o símbolo de Israel, era apenas uma sombra. A verdadeira conexão com a vida de Deus é uma pessoa. A videira verdadeira, Jesus. Nossa única tarefa é permanecer nele, numa conexão de dependência total. E quando o fruto começar a aparecer, não devemos temer a poda, pois ela não é a faca da punição, mas o cuidado amoroso do Pai jardineiro nos limpando para uma abundância ainda maior. E o nosso status nesta jornada não é o de meros servos cumprindo ordens, mas o de amigos íntimos, a quem o Rei revelou os segredos do seu coração. E por causa dessa amizade, por sermos tão parecidos com ele, o mundo que o rejeitou também nos rejeitará. E isso está bem. É o sinal da nossa verdadeira cidadania. A pergunta final que João 15 deixa ecoando em nossa alma não é: você vai à igreja? Ou você segue as regras? A pergunta é: você está vitalmente conectado à videira,
A seiva dele está fluindo em você, sua vida está produzindo o fruto dele, porque sem ele, sem essa conexão, tudo mais é apenas folhagem religiosa, sem vida e sem valor. Se esta jornada por João 15 abriu seus olhos para a profundidade do que significa ser um amigo de Cristo, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais corações. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do seu verdadeiro status em Deus. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque amanhã continuaremos neste discurso de despedida, mergulhando no capítulo 16, onde Jesus nos prepara ainda mais para o que está por vir.